Existe um momento exato em que tudo muda. Não é um golpe de sorte, não é uma oportunidade caindo do céu. É uma mudança interna, silenciosa, que acontece antes de qualquer resultado externo aparecer. E quando essa mudança acontece, o dinheiro para de ser uma perseguição desesperada e começa a se comportar como uma consequência natural. Marco Aurélio, o imperador que governou o maior império do mundo conhecido e ainda assim escrevia à noite, sozinho, cobrando de si mesmo mais disciplina e menos ansiedade, disse algo que muita gente ignora: nossa vida é aquilo que nossos pensamentos fazem dela. Ele não estava falando sobre otimismo vazio. Estava falando sobre o fato de que a forma como você pensa sobre dinheiro, trabalho e valor pessoal determina exatamente o tipo de ação que você toma todos os dias. E é a ação repetida, não o desejo, que constrói riqueza. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma e ao mesmo tempo um dos maiores críticos da riqueza mal compreendida, escreveu cartas inteiras sobre isso. Ele dizia que não é o homem que tem pouco, mas o que deseja mais, que é pobre. Essa frase parece simples, mas ela esconde o segredo que a maioria das pessoas nunca entende. Enquanto sua relação com o dinheiro for de carência, você vai continuar tomando decisões de carência. E decisões de carência nunca constroem prosperidade duradoura. E Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores mestres de filosofia prática que o mundo já viu, ensinava algo ainda mais direto. Ele dizia que não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que eles têm sobre as coisas. Aplicado ao dinheiro, isso significa que a ansiedade financeira que você sente não vem só da sua conta bancária. Ela vem, em grande parte, da história que você conta a si mesmo sobre o que essa conta bancária significa. Hoje eu vou te mostrar 10 momentos, 10 mudanças internas, comprovadas pelos ensinamentos desses 3 filósofos, que precisam acontecer antes do dinheiro começar a fluir de forma natural na sua vida. Não são truques, não são fórmulas mágicas. São mudanças de postura interna que, historicamente, sempre precederam a estabilidade financeira real de quem as praticou. Se você já sentiu que trabalha duro, se esforça, faz tudo certo e ainda assim o dinheiro parece escapar entre os dedos, preste atenção em cada um desses 10 pontos. Curte esse vídeo agora, porque isso ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir isso. E deixa nos comentários a frase: o dinheiro vem quando eu mudo. Isso vai te ajudar a fixar essa ideia enquanto assiste. Vamos começar. Número 1. Quando você para de perseguir o dinheiro e começa a perseguir o valor. A primeira mudança, e talvez a mais importante de todas, é o momento em que você para de correr atrás do dinheiro diretamente e começa a correr atrás de se tornar alguém de mais valor. Isso parece uma diferença sutil, mas ela muda completamente a direção da sua energia. Epicteto ensinava a dicotomia do controle. Existem coisas que estão em nosso poder e coisas que não estão. O resultado financeiro de uma ação, quanto alguém vai te pagar, se um cliente vai fechar contrato, se uma oportunidade vai aparecer, não está inteiramente sob seu controle. Mas a qualidade do seu trabalho, a profundidade da sua entrega, a consistência com que você aparece todos os dias, isso está inteiramente em suas mãos. Quando uma pessoa gasta toda a sua energia mental perseguindo o resultado, o dinheiro em si, ela entra em um estado de ansiedade constante, porque está tentando controlar algo que não pode controlar totalmente. Isso gera decisões impulsivas, desespero em negociações e uma energia de carência que as outras pessoas percebem, mesmo sem saber nomear o que estão percebendo. Mas quando essa mesma pessoa desloca o foco para o que está em seu controle, desenvolver habilidade, entregar mais do que promete, construir reputação, ela para de operar a partir do medo
e começa a operar a partir da construção. E é essa mudança de postura que, historicamente, atrai as oportunidades que o desespero afasta. Sêneca reforça essa ideia quando fala sobre o tempo. Ele dizia que perdemos tempo demais, nos preocupando com o que ainda não aconteceu, ao invés de investir esse tempo em nos tornarmos mais capazes. Uma pessoa que investe seu tempo se tornando mais habilidosa, mais confiável, mais disciplinada, está construindo um ativo que nenhuma crise consegue tirar dela: sua própria capacidade. Pense em quantas pessoas você conhece que vivem obcecadas em ganhar dinheiro rápido, pulando de esquema em esquema. E quantas pessoas você conhece que simplesmente ficaram extremamente boas em algo específico e o dinheiro, com o tempo, veio como consequência natural dessa competência. A diferença entre esses dois grupos não é sorte. É onde cada um decidiu colocar o foco. Escreve nos comentários: o dinheiro vem quando eu mudo. E se você já sentiu essa mudança de perseguir resultado para perseguir valor, conta sua experiência ali embaixo, porque isso ajuda outras pessoas que estão assistindo agora a entenderem que essa mudança é real e possível. Número 2. Quando você domina seus gastos antes de dominar seus ganhos. A segunda mudança acontece quando a pessoa entende que controle financeiro não começa no aumento da renda, mas na organização dos gastos. Isso soa contraintuitivo para quem vive pensando que o problema é sempre ganhar mais, mas os estoicos entendiam isso há 2000 anos. Sêneca vivia rodeado de riqueza extrema na corte romana, mas ele mesmo praticava exercícios de simplicidade voluntária. Ele passava dias vivendo com o mínimo possível, comendo pouco, dormindo em condições simples, justamente para provar a si mesmo que não era escravo do conforto que o dinheiro comprava. Ele dizia que devemos nos preparar para a pobreza mesmo em tempos de fartura, porque isso nos liberta do medo de perdê-la. Isso não significa viver na escassez, significa entender que quem não controla seus próprios gastos vive em estado permanente de vazamento financeiro, não importa quanto ganhe. Existem pessoas que ganham valores altos e ainda assim vivem endividadas, porque cada aumento de renda é imediatamente absorvido por um aumento de padrão de consumo. E existem pessoas que ganham menos, mas vivem em paz financeira, porque entenderam a relação entre o que entra e o que sai. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia sobre a importância de viver de acordo com a natureza e não de acordo com o excesso. Ele via a corte romana ao seu redor se afundando em luxo desnecessário e escrevia em seus diários privados lembretes para si mesmo de que a verdadeira riqueza está na ausência de necessidades desnecessárias, não no acúmulo delas. Quando você começa a olhar para seus gastos com essa mesma clareza, perguntando não, eu posso pagar isso, mas isso realmente constrói a vida que eu quero construir? Você começa a recuperar controle sobre um território que estava sendo dirigido por impulso, não por decisão consciente. Esse é o momento exato em que muitas pessoas relatam a primeira sensação real de alívio financeiro. Não quando o salário aumenta, mas quando os vazamentos param. Porque dinheiro que entra e sai sem controle nunca se acumula, não importa o quanto entre. Se você já passou por essa virada de focar em ganhar mais para focar em vazar menos, compartilha esse vídeo com alguém que está trabalhando duro, mas sente que o dinheiro nunca sobra. Porque essa pessoa provavelmente precisa ouvir esse ponto específico. Número 3. Quando o medo da escassez desaparece. A terceira mudança é mais profunda e mais difícil de alcançar, mas talvez seja a mais transformadora. É o momento em que o medo constante de não ter o suficiente começa a se dissolver. Marco Aurélio enfrentava guerras, pragas, traições políticas e, mesmo assim, escrevia sobre manter a mente tranquila diante do que ele chamava de impressões perturbadoras. Ele entendia que o medo antecipado de uma perda futura consome mais energia e clareza mental
do que a perda em si, quando ela eventualmente acontece. E a maior parte dos medos que carregamos nunca se concretiza da forma catastrófica que imaginamos. O medo da escassez financeira funciona exatamente assim. A pessoa vive em estado de alerta constante, imaginando cenários de falta, de dívida, de ruína, mesmo quando sua situação atual é estável. Esse estado mental constante de alerta não protege ninguém. Ele apenas drena a energia que poderia estar sendo usada para construir soluções reais. Epicteto oferecia um exercício direto para isso. Perguntar, diante de qualquer medo: isso está sob meu controle ou não está? Se a resposta é não, continuar se preocupando é desperdício puro de energia mental. Se a resposta é sim, então a preocupação deve ser convertida imediatamente em ação e não em ansiedade repetitiva. Quando uma pessoa aplica esse filtro às suas finanças, ela para de acordar todos os dias com o peso do medo genérico e passa a acordar identificando ações concretas que pode tomar naquele dia. Essa mudança de estado mental muda literalmente a qualidade das decisões que ela toma. Decisões tomadas com clareza são estruturalmente melhores do que decisões tomadas em pânico. Sêneca reforçava isso ao dizer que sofremos mais na imaginação do que na realidade. A maior parte do sofrimento financeiro das pessoas não vem da falta real de dinheiro no momento presente. Vem da simulação mental repetida de um futuro de falta que ainda nem chegou e que muitas vezes nunca chega da forma imaginada. O dinheiro começa a se comportar de forma diferente quando quem o maneja para de operar a partir do pânico. Existe até uma diferença fisiológica mensurável entre uma decisão tomada em estado de calma e uma decisão tomada em estado de alerta constante. O corpo em pânico prioriza reação rápida, não análise cuidadosa. E é exatamente por isso que decisões financeiras tomadas em desespero costumam ser as piores decisões da vida de uma pessoa. O empréstimo tomado às pressas, a venda de um bem por muito menos do que vale, a aceitação de uma proposta ruim apenas para resolver logo o problema. Marco Aurélio tinha um exercício simples para separar o medo real do medo imaginado. Ele se perguntava se aquilo que temia já estava, de fato, acontecendo naquele exato momento. Na maioria das vezes, a resposta era não. O medo estava projetado num futuro que ainda não havia chegado e talvez nunca chegasse da forma imaginada. Esse simples exercício de trazer a mente de volta ao presente reduzia drasticamente o peso emocional carregado ao longo do dia. O dinheiro começa a se comportar de forma diferente quando quem o maneja para de operar a partir do pânico. Se você já sentiu esse alívio ao parar de viver com medo constante do futuro financeiro, deixa isso nos comentários também. Porque isso é exatamente o tipo de transformação que esse canal existe para documentar. Número 4. Quando você trabalha pela excelência, não apenas pela recompensa. A quarta mudança acontece quando o trabalho deixa de ser apenas um meio para um fim e passa a carregar valor em si mesmo. Isso pode parecer filosófico demais para quem quer resultado prático, mas é exatamente isso que separa profissionais medianos de profissionais extraordinários. Epicteto ensinava que devemos fazer bem aquilo que está diante de nós, independentemente da recompensa externa, porque o ato de fazer bem feito já é, em si, um exercício de virtude e disciplina. Quando uma pessoa trabalha apenas olhando para o pagamento no final do mês, ela tende a fazer o mínimo necessário para receber esse pagamento. Quando uma pessoa trabalha buscando excelência genuína, ela naturalmente entrega mais, aprende mais rápido e se torna mais indispensável.
Esse padrão de comportamento não passa despercebido. Clientes notam, empregadores notam, o mercado, de forma geral, tende a recompensar consistentemente quem entrega mais do que o esperado e a esquecer rapidamente quem entrega apenas o mínimo aceitável. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso do império, tratava suas responsabilidades diárias, leis, julgamentos, decisões administrativas, com o mesmo rigor que trataria qualquer tarefa sagrada. Ele escrevia que deveríamos agir em cada momento como se fosse o último ato da nossa vida, livre de indiferença, mas também livre de drama excessivo, apenas fazendo bem o que precisa ser feito. Essa mentalidade aplicada ao trabalho comum transforma tarefas rotineiras em oportunidades de construir reputação. E reputação, ao longo dos anos, se converte diretamente em oportunidades financeiras que jamais apareceriam para quem entrega apenas o suficiente para não ser demitido. Sêneca dizia que a sorte favorece a mente preparada. Muitas oportunidades financeiras que parecem sorte, na verdade, são o resultado direto de anos de trabalho feito com excelência silenciosa, esperando o momento certo de ser reconhecido. Se inscreve no canal se você quer continuar recebendo esses lembretes práticos de como aplicar filosofia estoica na sua vida financeira real. Porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam dessa mudança de mentalidade. Número 5. Quando você para de comparar sua jornada financeira com a dos outros. A quinta mudança acontece quando a comparação constante com a vida financeira alheia perde seu poder sobre você. Essa é uma das armadilhas mais silenciosas e mais destrutivas da vida moderna. E os estoicos já alertavam sobre ela muito antes das redes sociais existirem. Sêneca escreveu extensamente sobre a inveja, chamando-a de um dos venenos mais eficientes da mente humana, porque ela nos faz sofrer duas vezes. Primeiro pela nossa própria situação, depois pela situação de outra pessoa que nem sequer nos afeta diretamente. Ele dizia que sempre haverá alguém mais rico, mais bem-sucedido, mais confortável, e que gastar energia comparando é uma aposta garantida de infelicidade permanente, porque essa corrida nunca tem fim. No cenário atual, essa comparação se tornou ainda mais intensa. As pessoas veem constantemente exibições de riqueza alheia, muitas vezes exageradas ou até falsas, e desenvolvem uma sensação de atraso em relação à própria vida, mesmo quando sua situação financeira está evoluindo de forma saudável. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que cada pessoa tem seu próprio caminho, suas próprias circunstâncias, seu próprio ritmo de crescimento. E que tentar medir sua vida pela régua da vida de outra pessoa é uma receita para a insatisfação constante, independente de quanto se conquiste. Quando alguém para de medir seu progresso financeiro pela vida alheia e começa a medir seu progresso comparando apenas com sua própria versão de 6 meses atrás, 1 ano atrás, 5 anos atrás, a relação com o dinheiro muda completamente. A pessoa passa a reconhecer avanços reais que antes eram ofuscados pela comparação externa, e isso gera a motivação sustentável necessária para continuar construindo, ao invés da motivação ansiosa baseada em competição. Epicteto resumia isso de forma direta. Rico é aquele que está satisfeito com o que tem, não aquele que tem mais que os outros. Satisfação aqui não significa acomodação, significa parar de sabotar seu próprio progresso comparando-o com uma régua que nunca foi a sua. Escreve nos comentários: o dinheiro vem quando eu mudo. E se você já se pegou comparando sua situação financeira com a de outras pessoas nas redes sociais, sabe exatamente do que estou falando. Número 6. Quando você aceita o que não pode controlar na economia, a sexta mudança envolve fazer as pazes com a instabilidade que existe fora do seu controle direto. Crises econômicas, inflação,
mudanças de mercado, decisões políticas que afetam a economia. Isso não significa ignorar esses fatores. Significa parar de gastar energia mental lutando contra o que já está fora das suas mãos. Marco Aurélio governou durante uma das piores pragas da história de Roma, além de enfrentar guerras constantes nas fronteiras do império. Ele não tinha controle sobre esses eventos, mas tinha controle total sobre como reagia a eles. Ele escrevia que devemos aceitar os eventos externos como parte do fluxo natural das coisas e concentrar toda a nossa energia na nossa resposta a esses eventos, não na tentativa inútil de controlá-los. Aplicado às finanças pessoais, isso significa que uma pessoa que aceita que crises econômicas acontecem, que o mercado tem ciclos, que nem tudo depende do seu esforço individual, consegue tomar decisões mais racionais durante períodos de instabilidade, enquanto quem luta contra essa realidade tende a tomar decisões de pânico. Vender ativos no pior momento, tomar dívidas ruins por desespero ou simplesmente travar completamente diante da incerteza. Sêneca dizia que devemos nos preparar para a tempestade enquanto o mar está calmo. Isso significa construir reservas, desenvolver múltiplas habilidades, diversificar fontes de renda, justamente porque sabemos racionalmente que instabilidades vão acontecer em algum momento. Não como pessimismo, mas como preparação inteligente. Epicteto ensinava que devemos desejar que as coisas aconteçam exatamente como acontecem, ao invés de desejar que a realidade se ajuste aos nossos planos. Isso não é passividade, é a base para uma resposta racional e ágil diante de mudanças externas, ao invés de uma reação emocional que quase sempre piora a situação. Quando você aceita que fatores externos vão continuar existindo e direciona sua energia para o que está sob seu controle dentro desse cenário, você para de ser refém emocional das notícias econômicas e começa a operar com mais estabilidade, mesmo em ambientes instáveis. Vale notar que aceitar o que não pode ser controlado não é o mesmo que se tornar passivo diante da economia. Marco Aurélio nunca deixou de agir apenas porque enfrentava fatores fora do seu controle. Ele continuou governando, tomando decisões, ajustando estratégias durante toda a praga e todas as guerras que enfrentou. A aceitação estoica não elimina a ação. Ela elimina o desgaste inútil de lutar mentalmente contra uma realidade que já está posta, liberando energia justamente para agir de forma mais eficaz dentro dela. Uma pessoa que aceita a existência de ciclos econômicos, por exemplo, não para de investir, poupar ou trabalhar. Ela ajusta suas expectativas de tempo e suas estratégias de acordo com o cenário real, ao invés de operar com base em um cenário ideal que talvez nunca exista. Isso é diferente de resignação. É realismo aplicado à ação. Compartilha esse vídeo com alguém que fica extremamente ansioso toda vez que vê uma notícia econômica negativa, porque esse ponto específico pode mudar completamente a forma como essa pessoa lida com incerteza financeira. Número 7. Quando a disciplina substitui a motivação. A sétima mudança acontece quando a pessoa para de depender de motivação para agir financeiramente e constrói, no lugar dela, um sistema de disciplina que funciona independente do humor do dia. Motivação é instável por natureza. Ela vem e vai de acordo com fatores emocionais, cansaço, humor, circunstâncias externas. Quem depende de motivação para economizar, investir, trabalhar em um projeto extra ou desenvolver uma nova habilidade, vai ter resultados irregulares, porque vai agir apenas nos dias em que se sentir motivado. Epicteto era categórico sobre isso. Ele ensinava seus alunos a praticar exercícios diários de autocontrole, justamente porque sabia que o sentimento de força de vontade é passageiro. Mas o hábito construído através da repetição se torna parte do caráter da pessoa, funcionando mesmo nos dias difíceis. Marco Aurélio
Apesar de ser imperador, tinha uma rotina disciplinada de escrita, reflexão e cumprimento de deveres que ele seguia independentemente de como se sentia naquele dia. Ele escrevia, em momentos de exaustão evidente, lembretes para si mesmo sobre a importância de continuar cumprindo o papel que a vida havia colocado diante dele, sem esperar vontade ou inspiração para fazer o que precisava ser feito. Aplicado às finanças, isso significa que a pessoa que constrói disciplina, separar uma porcentagem fixa da renda todo mês, revisar gastos semanalmente, dedicar um tempo fixo ao desenvolvimento profissional, consegue avançar de forma consistente, enquanto quem depende de estar inspirado para cuidar do dinheiro avança de forma irregular, com picos e quedas constantes. Sêneca reforçava essa ideia ao dizer que a prática constante, mesmo em pequenas doses, produz mais resultado ao longo do tempo do que esforços intensos e esporádicos. Ele comparava isso ao cultivo da terra. Pequenas ações repetidas todos os dias produzem colheitas maiores do que esforços únicos e intensos seguidos de longos períodos de abandono. O dinheiro responde exatamente da mesma forma. Pequenas ações financeiras disciplinadas, repetidas de forma consistente ao longo de meses e anos, produzem resultados muito superiores a tentativas esporádicas de resolver tudo de uma vez quando a motivação aparece. Escreve nos comentários: o dinheiro vem quando eu mudo. Se você já sentiu a diferença entre agir por motivação e agir por disciplina, você sabe exatamente o poder dessa mudança. Número 8. Quando o dinheiro se torna ferramenta, não identidade. A 8ª mudança é uma das mais libertadoras. É o momento em que a pessoa para de deixar que seu valor pessoal dependa do seu saldo bancário e passa a enxergar o dinheiro apenas como uma ferramenta a serviço da vida que ela quer construir. Sêneca, apesar de extremamente rico, escrevia repetidamente que a riqueza deveria ser tratada como algo indiferente, não no sentido de desprezá-la, mas no sentido de não deixar que ela defina quem somos. Ele dizia que devemos possuir riqueza sem sermos possuídos por ela, porque quando o dinheiro se torna parte da nossa identidade, cada flutuação financeira se transforma em uma crise existencial, não apenas em um desafio prático a ser resolvido. Quando uma pessoa vincula seu valor próprio ao tamanho da sua conta bancária, ela vive em estado de instabilidade emocional constante, porque seu senso de identidade sobe e desce junto com o mercado, junto com os resultados do mês, junto com comparações externas. Isso gera decisões financeiras tomadas por insegurança emocional, não por estratégia racional. Epicteto ensinava que devemos separar claramente o que somos das coisas que possuímos ou não possuímos. Ele, que viveu boa parte da vida como escravo e depois como um filósofo com posses extremamente limitadas, demonstrava através da própria vida que a dignidade e o valor de uma pessoa não dependem das circunstâncias materiais em que ela se encontra. Isso não significa desprezar o dinheiro ou fingir que ele não importa. Significa colocá-lo no lugar correto, como uma ferramenta poderosa para construir segurança, liberdade e possibilidades, mas não como a fonte da sua identidade ou do seu valor como ser humano. Marco Aurélio, apesar de ter acesso a toda a riqueza do Império Romano, escrevia sobre a importância de não se apegar excessivamente às posses materiais, justamente porque ele via, de perto, como o apego excessivo à riqueza corrompia o caráter das pessoas ao seu redor na corte imperial. Quando você separa quem você é do quanto você tem, algo interessante acontece. Você começa a tomar decisões financeiras mais racionais, porque elas deixam de ser carregadas de peso emocional excessivo. E decisões mais racionais, tomadas de forma consistente ao longo do tempo, tendem a gerar resultados financeiros muito melhores.
Se inscreve no canal para continuar recebendo esse tipo de reflexão prática sobre como aplicar a filosofia estoica na construção de uma vida financeira mais sólida e mais livre de ansiedade. Número 9. Quando sua paz interior deixa de depender do saldo da conta, a nona mudança está diretamente conectada à anterior, mas vai um passo além. É o momento em que a paz mental da pessoa deixa de subir e descer junto com os números da conta bancária. Marco Aurélio escrevia constantemente sobre a importância de manter o que ele chamava de cidadela interior, um espaço mental de estabilidade e clareza que não pode ser invadido por circunstâncias externas, incluindo circunstâncias financeiras. Ele dizia que nenhum evento externo tem o poder de perturbar nossa mente, a menos que nós mesmos demos a esse evento esse poder através da nossa interpretação dele. Isso significa que duas pessoas podem passar pela exata mesma situação financeira. Um mês difícil, uma despesa inesperada, uma queda temporária de renda e reagir de formas completamente diferentes. Uma entra em pânico, perde o sono, toma decisões precipitadas. A outra reconhece a dificuldade, avalia racionalmente as opções disponíveis e age com calma, mesmo sob pressão. A diferença entre essas duas reações não está na situação financeira em si, está no nível de estabilidade interna que cada pessoa cultivou previamente. E essa estabilidade não aparece magicamente no momento da crise. Ela é construída através da prática constante, nos momentos calmos, de não deixar sua paz interior refém de fatores externos. Sêneca ensinava exercícios específicos para isso, incluindo o exercício de imaginar periodicamente cenários financeiros difíceis. Não para gerar ansiedade, mas para reduzir o choque emocional caso eles realmente aconteçam. E para reconhecer, através desse exercício mental, que mesmo em cenários difíceis, a pessoa manteria sua capacidade de raciocinar e agir. Epicteto resumia essa ideia com uma pergunta simples que ele recomendava fazer constantemente. Isso que estou sentindo agora está proporcional à realidade da situação? Ou estou adicionando sofrimento através da minha interpretação dela? Aplicada a questões financeiras, essa pergunta frequentemente revela que boa parte da angústia sentida vem da interpretação catastrófica da situação, não da situação real em si. Quando a paz interior de uma pessoa para de ser refém do extrato bancário, ela ganha algo extremamente valioso, a capacidade de pensar com clareza justamente nos momentos em que mais precisa dessa clareza, que geralmente são os momentos de dificuldade financeira. E é exatamente nesses momentos que as melhores decisões ou os piores erros costumam ser tomados. Isso não significa fingir que dificuldades financeiras não importam, ou reprimir a preocupação legítima que qualquer pessoa sentiria diante de um problema real. Significa apenas não permitir que essa preocupação se multiplique através de interpretações catastróficas que ainda não aconteceram e talvez nunca aconteçam. Existe uma diferença enorme entre reconhecer esse mês vai ser mais apertado e concluir, sem nenhuma evidência concreta, que eu nunca vou conseguir sair dessa situação. A primeira frase descreve um fato temporário. A segunda é uma sentença emocional que a mente impõe sobre o futuro, sem nenhuma garantia de que seja verdadeira. Sêneca chamava esse tipo de sofrimento antecipado de dor emprestada do futuro, e alertava que ela costuma ser mais pesada do que a dor real quando ela eventualmente chega. Cultivar essa distinção diariamente, mesmo em pequenos momentos de desconforto financeiro, é o que constrói, aos poucos, a estabilidade interna que permite atravessar dificuldades reais sem desmoronar emocionalmente. Escreve nos comentários: o dinheiro vem quando eu mudo. Se você já sentiu sua paz interior balançar junto com sua situação financeira, saiba que essa é uma experiência extremamente comum e que ela pode ser transformada com prática constante.
Número 10. Quando você constrói rotina de ação, não de espera. A 10ª e última mudança é o que amarra todas as anteriores. É o momento em que a pessoa para de esperar passivamente que as coisas melhorem e constrói, no lugar disso, uma rotina diária concreta de ações direcionadas ao crescimento financeiro. Muita gente entende intelectualmente todos os pontos que discutimos até agora, mas continua vivendo exatamente da mesma forma. Porque compreensão sem ação prática não muda absolutamente nada na vida real. Os 3 filósofos que guiam esse canal eram, acima de tudo, homens de prática, não apenas de teoria. Epicteto dizia que não basta saber o que deveria ser feito, é preciso efetivamente fazer. Ele via muitos de seus alunos memorizando ensinamentos filosóficos impressionantes, capazes de discursar brilhantemente sobre virtude e sabedoria, mas incapazes de aplicar esses mesmos princípios nas situações cotidianas da própria vida. Ele considerava isso o maior desperdício possível da filosofia. Marco Aurélio escrevia suas reflexões justamente como forma de se cobrar ação prática, não como exercício intelectual abstrato. Cada anotação em seus diários terminava, direta ou indiretamente, em uma pergunta prática. E agora, o que eu vou fazer diferente amanhã? Aplicado às finanças, isso significa transformar cada um dos 9 pontos anteriores em ações concretas e recorrentes. Separar um horário fixo na semana para revisar gastos, definir um valor específico e automático de economia mensal, dedicar um tempo determinado ao desenvolvimento de uma habilidade que aumenta seu valor profissional e revisar periodicamente se suas decisões financeiras estão alinhadas com os princípios que discutimos aqui. Sêneca reforçava que o tempo é o único recurso verdadeiramente limitado e não recuperável que temos, e que gastá-lo apenas esperando que a vida melhore sem ação correspondente é a forma mais silenciosa de desperdiçá-lo. Ele incentivava seus alunos a tratar cada dia como uma oportunidade concreta de avançar, por menor que fosse o avanço. Quando uma pessoa constrói essa rotina de ação diária, pequena mas consistente, ao invés de esperar um momento perfeito ou uma motivação repentina para começar, ela cria as condições estruturais necessárias para que oportunidades financeiras, quando aparecerem, encontrem alguém preparado para aproveitá-las. Compartilhe esse vídeo com alguém que sabe exatamente o que precisa fazer para melhorar sua situação financeira, mas que continua adiando o início dessa mudança. Porque às vezes a pessoa só precisa ouvir isso de uma forma diferente para finalmente agir. Chegamos ao final desses 10 pontos e é importante juntar tudo isso em uma única imagem mental. O dinheiro começa a mudar de comportamento na sua vida quando você para de persegui-lo diretamente e passa a perseguir valor real. Quando você domina seus gastos antes de tentar dominar seus ganhos. Quando o medo constante da escassez para de dirigir suas decisões. Quando você trabalha buscando excelência genuína, não apenas recompensa imediata. Quando a comparação com a vida financeira alheia perde seu poder sobre você. Quando você aceita, com clareza racional, o que está fora do seu controle na economia. Quando a disciplina, e não a motivação passageira, se torna a base das suas ações financeiras. Quando o dinheiro volta a ocupar seu lugar correto como ferramenta, não como identidade. Quando sua paz interior deixa de subir e descer junto com o extrato bancário. E quando, finalmente, você constrói uma rotina real de ação diária, ao invés de viver em estado permanente de espera. Nenhuma dessas mudanças acontece da noite para o dia, e nenhuma delas depende de sorte, de sinais externos ou de forças que estão fora do seu alcance. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, cada um à sua maneira, viveram exatamente esses princípios em circunstâncias completamente diferentes. Um imperador, um estadista rico e um ex-escravo, e todos os 3 chegaram à mesma conclusão.
A estabilidade externa começa sempre por uma transformação interna, silenciosa e disciplinada, muito antes de qualquer resultado visível aparecer. Se algum desses 10 pontos tocou em algo que você está vivendo agora, esse é exatamente o sinal de que a mudança já começou. Guarda esse vídeo, revisita esses pontos sempre que precisar e, principalmente, comece a aplicar ainda hoje pelo menos um deles na sua rotina. Não escolha os 10 de uma vez. Escolha apenas um, o que mais incomodou você durante esse vídeo, e trabalhe nele com atenção pelas próximas semanas. Os 3 filósofos que guiam esse canal nunca defenderam transformação instantânea. Defenderam progresso constante, construído dia após dia, através de pequenas escolhas repetidas com consistência. É assim que se constrói não apenas dinheiro, mas uma relação madura e estável com ele, capaz de atravessar tantos momentos fáceis quanto os difíceis sem perder o rumo. Até o próximo vídeo. Permaneça estoico e permaneça construindo.